Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 5º episódio do podcast Com Ética, o podcast do Compliance Trabalhista que busca assessorar você, empresário e empresária, em bons instrumentos preventivos para o ambiente corporativo e principalmente para uma governança corporativa eficiente dentro das missões e valores da sua empresa. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito pertinente que faz com que uma empresa tenha sucesso no seu negócio, seja por meio dos seus serviços, seja por meio dos seus produtos, seja para satisfazer também e promover a felicidade no ambiente de trabalho, muito mais do que falarmos de normas, de contratos, de instrumentos ou ferramentas da área trabalhista ou da área contábil. Temos que começar a falar de ética. E por isso que, inicialmente, eu me apresento como Alexandra Candemil, sócia fundadora da Candemil Advogados, especialista em compliance trabalhista e em liderança corporativa, com muitos cursos nesses últimos anos e também com a publicação da obra Compliance Trabalhista e a Política de Sanções Disciplinares. Quero agradecer em especial ao nosso patrocinador do 5º episódio do podcast, que é um patrocinador exclusivo, Top Car Land Rover, luxo sobre 4 rodas. Paz no trânsito começa por você. E eu quero fazer aqui uma referência muito especial a uma grande amiga, Elza Galdino, que já está aqui, logo vocês vão conhecer e descobrir que não foi à toa que a convidei para estar aqui comigo e conosco, para que a gente possa trabalhar sobre o assunto ética. Elza Galdino é uma advogada, como eu falei, uma grande amiga, eu tenho uma admiração pela autenticidade que ela é, pelas suas vozes, eu digo que são várias vozes, são várias ideias, uma mulher engajada, autora de obras jurídicas, também de artigos, também de uma obra poética que eu tenho com muito privilégio o autógrafo dela na obra, também é membro do IASC, comendadora. Meu Deus, são tantos atributos, Elza. Fala um pouquinho de ti, se apresenta para que o nosso público possa te conhecer. Primeiro, quem é a Elza? Primeiro, muito obrigada por ter me convidado, é uma honra enorme estar aqui. Hoje é o Dia Internacional do Obrigado, então obrigado a você, a equipe que está aqui e as pessoas que estão nos acompanhando. A Elza Galdino é um ser humano em construção. Que lindo. Cada dia você acrescenta mais um tijolinho nessa construção que é o ser humano. E às vezes esse tijolo tem mais qualidade, às vezes tem menos, às vezes ele fica meio tortinho. Mas essa sou eu, essa é, acho que é a essência de todo ser humano, é estar atento à vida, às pessoas e aos fatos e fazer disso um elenco que alimente você na busca de ser um ser humano melhor. Essa é mais ou menos isso que eu penso a respeito de mim mesma, porque assim, eu não sou a profissão que eu tenho, né? Então, como você disse, a gente tem muitas facetas e é preciso entendê-las, aperfeiçoá-las, acrescentar novas. Às vezes a gente deixa uma um pouquinho menor, aumenta um pouquinho a outra, dependendo da situação. Mas eu sou basicamente um ser humano em construção. Isso que eu chamo de uma apresentação de puro autoconhecimento, que tem inclusive muito a ver com o tema que nós vamos tratar hoje, que é sobre ética. Por quê, Elza? No meu trabalho de compliance, e eu me dediquei nesses últimos 5 anos, até eu brinco, Elza, com meus amigos, porque tem muitas pessoas que me acompanham, não só da área jurídica, nas redes sociais, e falam assim, mas você mudou de trabalho? E eu acho bem interessante isso, mas você está fazendo outras coisas, até foi essa semana aconteceu assim, nessas férias a gente acaba encontrando pessoas assim, em horários, claro que eu estou trabalhando, agora estou passeando, e aí a pessoa diz, mas você mudou, né, de carreira. Então, na verdade, o que aconteceu comigo é que eu quis um propósito diferente na minha carreira. Qual é o propósito, né, que eu me dispus e que começou com muito mais gás após a publicação da minha obra Compliance Trabalhista?
eu queria curar a dor das empresas em todas aquelas questões condenatórias na área trabalhista, perante a Justiça do Trabalho, que eu via como ser humano que havia dor. Qual dor? Uma falta de ética, muitas vezes, na gestão com relação a algum tema dentro da empresa, muitas vezes desvios de conduta que entrelaçavam-se também com atos de desconformidade legal. Eu vi passar por mim casos que, claro, eu tive êxito, mas muitas vezes não, porque eu comecei a perceber que o foco estava antes de chegar o caso nas minhas mãos. E claro que a vida da gente é um percurso, sou grata e ainda sou, porque a Academia de Advogados ela existe, ela é uma referência, temos sim muita judicialização, mas eu decidi, Elza, eu, Alexandra, com o apoio do meu sócio, Flávio Candemil, prover um campo de ação preventivo trabalhista, busquei ferramentas técnicas do compliance, e eu me maravilhei porque a primeira ferramenta do compliance é assim como quem é você, quem é a sua empresa? Qual é a cultura da tua empresa? O que você, empresa, entende como ética? O que é tolerável? O que não é tolerável? Por quê? Porque nós seres humanos, como você mesmo falou, e hoje vai ser muito gostosa a nossa conversa, porque além de eu ter essa admiração por você, como eu digo, e o pessoal vai ver aqui daqui a pouco e vai ouvir, você realmente tem a sua fala com muita propriedade, com muita clareza, e você filosofa, e ao mesmo tempo você vai construindo pensamentos. O ser humano hoje, ele tem que ter um autoconhecimento, mesmo se ele é um empregado. O empresário, ele tem que ter um autoconhecimento, mesmo ele sendo um líder. A questão é, no mundo, Elza, em que a muitas vezes a pessoa nem sabe o que é. Pode ser, eu perguntar, fazer uma entrevista para todo mundo. O que é ética? Então, o que eu estou buscando no podcast, e principalmente com o tema de hoje, é poder colaborar com o empresário e empresária. Que a construção da ética e de uma nova cultura é por ti poder empresa, a tua essência. Porque numa empresa, Elza, a gente vai ter muitas pessoas, sejam elas empregadas, terceiros, vão ter os clientes. Cada pessoa e o ser humano, ele tem a sua cultura. A questão toda é a ética. Então, eu queria te deixar um pouco mais à vontade e para provocar um início de conversa. A ética, ela é um ato, né, de amor também a si e ao próximo. Não dá para falar em ética sendo individualista. Você não vai chegar num bem comum, seja em nível pessoal ou em nível corporativo. O que você pensa primeiro assim, sobre a ética? Olha, Alexandra, a ética, nesse guarda-chuva imenso que vem lá da filosofia grega e tal, ela tem uma faceta muito fascinante que é a etiqueta. A etiqueta diária, ela é a pequena ética. Então é assim, eu não vou entrar no elevador enquanto a pessoa que está lá dentro não sair. Eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, desculpa, dentro de casa. Porque isso que eu digo dentro de casa vai para o meu ambiente do trabalho. Eu não vou fazer com uma pessoa uma brincadeira em que só eu rio. Tá? A etiqueta fala isso. A etiqueta, claro que não é mais um calçar e descalçar luvas, né, do Marcelino de Carvalho, que as pessoas que estão ouvindo nem sabem quem foi, porque eu sou uma velhinha, afinal de contas. Mas determinadas coisas, elas não caem de moda, digamos assim. Então, assim, a pequena ética, que é a etiqueta, ela faz um convívio melhor. Este convívio melhor é o objetivo da ética como um todo. Então, o autoconhecimento, como você fala, ele é um instrumento muito interessante, porque quando eu me conheço, eu reconheço no outro aquilo que eu sou, o que eu não sou, e eu passo a ter respeito por aquilo que ele é.
Então eu acredito que a ética que não é filha da religião, as pessoas pensam que a ética é filha da religião, a ética é filha da filosofia, né? Então, exatamente. E a filosofia, ela é construída para que você se conheça e seja livre. Qual é a grande liberdade? A grande liberdade, segundo Kant, é eu poder fazer uma coisa e não fazê-la. Então, do ponto de vista da ética, por exemplo, eu posso prejudicar um colega meu, mas eu não faço. Poder eu posso, mas eu não faço. Eu tenho o poder de fazer uma coisa errada, o má, o que faça mal para o meu organismo, eu posso, mas eu não faço. Essa que é a grande liberdade. É você dizer, eu escolho outra coisa, eu escolho o que me faz bem, eu escolho o que faz bem ao outro. Porque o bem-estar das pessoas, é claro que faz uma empresa completamente diferente. Eu estou lendo agora um livro de um dinamarquês, que ele é membro do Instituto Dinamarquês da Felicidade. A felicidade é estudada na Dinamarca, em grandes universidades, e você falou na felicidade nas empresas. Nós temos o direito à felicidade, que foi comentado há algum tempo, sobre como se fosse um direito constitucional, acabou sendo ridicularizado por pessoas que não poderiam ter dito isso, porque elas têm esclarecimento suficiente para saber que a felicidade, ela talvez nunca seja alcançada, mas uma busca consciente do meu bem-estar faz com que eu perceba o outro, a necessidade do outro, e eu não vou supri-las, mas eu vou respeitá-las, né? O meu caminho não é só, né? Se diz, eu sozinho eu vou mais rápido, mas em grupo eu vou mais longe. Então, eu acho que isso numa empresa, olha, em grupo nós vamos mais longe. O lucro pelo lucro é uma coisa que eu acho que já está absolutamente condenada, né? Você subir na carreira no que o americano chama uma escada de ossos, né? Então você vai subindo, matando pessoas ou funções e tal. Isso tudo caiu de moda, isso tudo não leva você a um resultado bom, porque a doença da empresa, ela é a doença das pessoas, né? Uma empresa, eu tive um professor de direito comercial que diz, uma empresa nasce, cresce, adoece e morre. E as pessoas ficam pensando, mas como? Por aquilo que você vem falando. Quer dizer, quando você escolheu esse nicho, que é um nicho, a compliance, mas apesar de ser um nicho, ele também é um grande guarda-chuva, porque ele é a ética nas relações. E assim, você pode... tem relações na empresa que sai dos portões da empresa, vira uma amizade. Às vezes uma amizade muito sólida, muito rica. Esta amizade pode ajudar na empresa, mas pode também não ajudar. Então eu sou seu amigo, eu vou promover você e não o fulano que tem mais qualificação. Quer dizer, a ética tem que reger também essas relações de maior intimidade, de mais profundidade, né? As relações entre pais e filhos, entre amores, amantes, irmãos. Se você tem é uma espécie de solidariedade também. O entendimento que você adquire de si mesmo torna você solidário com o outro, né? Quando você aponta um erro do outro, você está colaborando com ele ou condenando ele? Qual olhar que deve ser dado a essas situações. E me encantou muito, e me encanta a cada dia, através desse guarda-chuva, que gostei bem desse exemplo do compliance, é que quando eu comecei a estudar o compliance e publiquei a obra, eu comecei automaticamente já a criar ferramentas, aí entra todo o vasto conhecimento que eu tenho da área trabalhista, de como eu poderia transformar os ambientes de trabalho de uma forma mais próspera. Claro, na parte preventiva trabalhista. E eu fui me surpreendendo, Elza, porque nós somos, é muito bom porque hoje eu estou com uma grande advogada aqui comigo, nós do direito, muitas vezes, né, nos é ensinado sempre lendo a lei, né? E no compliance, eu não posso nem iniciar um processo de governança corporativa se a empresa, através de um mapeamento prévio que eu vou fazer,
Se uma empresa não tiver um código de cultura, se uma empresa não sabe para que veio, quais são as missões dela, quais são os valores de uma empresa, mas será que os meus colaboradores conhecem as minhas missões, conhecem os meus valores? E compreendem, né? Tá lá no quadro, mas aquilo não quer dizer nada para a pessoa. Ela não participou da construção daquele conceito. Perfeito. E aí que vem o quê? O compliance ele defende que antes de eu engrenar qualquer processo com ferramentas práticas preventivas, depois eu vou, com a nossa fala, eu vou citar alguns para os nossos ouvintes poderem ter esse conhecimento. Mas hoje o tema é ética, era da ética. O princípio basilador do compliance é ética. Porque com a ética eu construo integridade. Eu posso construir uma cultura. Evidente. E aí entra uma pergunta que eu queria te fazer, né, mais provocativa. É possível construir a ética dentro de uma empresa? Perfeitamente, Alexandra, porque assim, uma empresa ela é feita de seres humanos. É do trabalho de seres humanos. Claro que nós temos inteligência artificial hoje que de um lado está facilitando a vida das pessoas, de outra está escravizando as pessoas, que a gente sabe. Né? Tem esses dois lados que a gente não está ainda muito ciente, porque ele vai levar um tempo, há coisas que vão simplesmente desaparecer do dia para a noite, como aparecem do dia para a noite. Mas ainda assim uma empresa é feita de pessoas. Aquele chefão com aquele terno milionário, aquele carrão e as viagens à Europa e tal, ele é um ser humano como você. Na hora que ele é acometido de uma coisa banal, como uma gripe, ele vai ficar de cama como você, febril como você, cheio de dor no corpo como você. Ele vai ter um médico pago que vai à casa dele, ok, mas vocês estão iguais nessa perspectiva, na perspectiva humana, não é? Exato. Aquele não é um super-homem. Ele é uma pessoa, é um empreendedor, eu respeito muito empreendedores e, sobretudo, aqueles que entendem que a riqueza deles vem de pessoas que estão trabalhando para ele. Exato. Então, isso é fundamental. Então, se eu tenho dentro da minha empresa pessoas que estão engajadas nos objetivos que nós temos, se eles compreendem, eu preciso fazer com que eles compreendam aquilo, não é? Tem um livro do Ricardo Semler, Virando a Própria Mesa, que foi um best-seller lá pelos anos 70, que ele fez uma grande revolução na empresa que era do pai dele. Ele perguntou uma vez para uma das empregadas, o que você faz? Ela disse, eu carimbo as vias rosa. Ele falou, e o que são as vias rosa? Ela falou, eu não sei, eles põem aqui nessa caixinha, eu carimbo e põe na outra caixinha. Então, isso era uma realidade nos anos 70, que é uma coisa inadmissível nos anos que nós estamos vivendo hoje, em 2024. Então, quando a pessoa sabe o que está fazendo e ela é capaz de perceber a importância daquilo na engrenagem que forma uma empresa, qualquer tipo de empresa, mesmo as empresas pequenas, familiares, as startups e tal, a pessoa compreende, ela se engaja. Esse engajamento também é ética. Porque assim, o que eu estou fazendo? Ética é você fazer o certo quando ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, mas você está vendo. Agora, aí nós precisamos descobrir o que é certo e o que é errado. E aí isso precisa nascer de uma discussão para que todo mundo diga, é para este rumo que a gente vai. E se nós sabemos para onde nós vamos, nós caminhamos melhor. Porque não há vento que sopra a favor para um barco que não sabe para onde vai, não é? Não, e até aproveitando a tua fala, e também no compliance não existe o critério jurídico de punição. Hoje uma empresa em compliance, ela tem como primeiro patamar a cultura. Então vamos conhecer essa cultura, claro. Porque geralmente tem muitas reclamações dos setores, às vezes é um líder, o outro já faz diferente, aí um empregado fazendo conflito com o outro. Se nós formos vermos, né, a lista as maiores contingências na área trabalhista, a gente até se surpreende, e acompanhando processos nesses últimos 28 anos, assim, em audiências, etc., a gente vê que sempre tem uma pergunta muito básica que o magistrado faz para as testemunhas, ou até às vezes para os autores ou para as empresas. Esse assunto que nós estamos discutindo aqui está errado? Onde? Mas
Foi assinado e o empregado recebeu treinamento ou foi por adesão? É a pergunta jurídica. Adesão significa, para quem está nos ouvindo, é assinado porque ele quer ser contratado, vai assinando vários documentos. Se não assina, não é empregado. Exatamente, mas sem ver, sem discutir. Claro. O compliance entende que não há como haver documentos por adesão, e sim documentos em nível de integração. Com a integração, o empregado sabe para que veio. Ao saber para que veio, ele conhece as expectativas que a empresa terá sobre ele. E ele, vice-versa da empresa. É falado, a gente chama isso de programa de integração. Tudo isso pautado numa cultura estabelecida, num código de cultura, ou muitas empresas utilizam a denominação código de ética. Mas onde eu estou querendo chegar? Ou de conduta. Ou de conduta. Mas não tem o caráter punitivo, é sempre pedagógico. E claro, quando você fala que o estar em atos com ética é fazer o certo quando ninguém vê, também numa empresa, Elza, é muito importante ter aquele olhar pedagógico. Mas eu vejo muitas vezes, Elza, que é tanto conflito, e por incrível que pareça, os conflitos acontecem por falta de instrumentalização de processos internos. Então, hoje eu gostei da tua fala e estou bem feliz com a tua resposta. Sim, se constrói ética. Sim, é possível criar uma cultura. É possível ensinar, porque dentro daquele ambiente de trabalho, hoje em compliance, a empresa ela tem mais responsabilidades. Em face, inclusive, das gerações que estão aqui. Não importa as gerações ou as classificações, mas por quê? Porque hoje a empresa ela tem um selo de responsabilidade social muito forte, né? Não, e as pessoas dão importância a isso, a cultura mudou. Com certeza. Eu vou comprar uma roupa cuja confecção não use mão de obra infantil ou mão de obra escrava. Então, se eu souber que ela usa, eu não vou comprar, né? E tem pesquisas que dizem que isso é eficiente, não compram. Exatamente. Né? No Brasil, eu acho que essa é uma mentalidade que ainda está em construção, mas fora do Brasil, pelo que a gente lê, isso é uma coisa muito forte, muito, muito óbvia, né? Por um lado, também falando em óbvio, Alexandre, eu acho que nós temos o seguinte: quando a empresa estabelece esse código, não é? Que eu acho que ele deve ser estabelecido com a participação dos empregados, porque nem sempre o patrão sabe a dor do empregado, né? E assim como o empregado não sabe a dor do patrão, que todos temos, como você disse, o problema da compliance é resolver as dores da empresa. Exatamente. Tem coisas que para mim são óbvias, mas para o outro não é. Então, esse entendimento evita muito conflito, evita muita confusão. São aqueles códigos que a palavra para um significa uma coisa, para outro significa outra. Hoje nós temos, eu acho que isso também é alguma coisa que deva ser levado em consideração. O Brasil é um país muito grande e eu tenho observado assim no comércio muitos empregados do Amapá, do Pará, da Bahia. Eles têm, eu sou filha de nordestinos, eles têm termos locais que são diferentes. O sotaque é diferente. Então, essas diferenças serem trabalhadas, compreendidas como uma riqueza da empresa, como é ter mais mulheres em conselhos de administração. Toda empresa que tem mais, compliance. Todas as empresas que têm mais mulheres nos seus conselhos de administração têm resultados melhores, não é? Melhores, a gente sabe. Elas não estarão lá por parentesco, mas por competência, né? O que nem sempre acontece com os homens, aqui sendo um pouco venenosa, mas também de vez em quando não custa. Então, a gente tem o óbvio. Não pode ser entendido como óbvio. O que é óbvio para mim não é absolutamente para o outro. Então é preciso explicar, desenhar um código de conduta. Ele precisa ser desenhado, que todos compreendam, num linguajar que todos compreendam. Não vai ser juridiquês. Eu acho que você tira, você desbasta muito um linguajar mais complexo, porque quem vai cumprir o código tem que compreendê-lo.
Essa é a primeira coisa. Se ele não compreende, se ali tem uma palavra que ele não sabe o que é, e ele tem vergonha de perguntar, porque se ele perguntar, ele vai ser considerado menor. Pelo contrário, eu acho que quem pergunta sai da ignorância. Com certeza. É uma virtude perguntar, não é? É perguntar que me tira da ignorância. Mas esse tipo de coisa, dentro do ambiente, que nas empresas tende a ser autoritário, hierarquizado, é muito difícil você explicar o óbvio para você, porque você acha que, não, isso eu sei, todo mundo sabe, e isso não é compliance, no meu entendimento, e também não é ético. Ético é você se colocar no lugar do outro na medida do possível, que nem sempre é fácil, e dizer como é que ele foi alfabetizado, né? Então, assim, há uma geração em Santa Catarina que foi alfabetizado em uma escola alemã, digamos assim. Quando ele passa para uma escola brasileira, ele tem uma dificuldade com o sotaque, com a familiaridade. Um empregado estrangeiro, os haitianos que vieram para cá, os venezuelanos que vieram para cá, apesar de nós falarmos língua da neolatina, são muito diferentes. Então é preciso respeitar essa cultura que ele tem e trazer para dentro da empresa essa cultura como um enriquecimento. E não ser um colonizador e dizer, não, isso aqui não, aqui na empresa não temos isso. Não, nós não tínhamos, mas agora você está aqui. Então, você come um tipo de comida que a gente não conhece, vamos conhecer, você vai conhecer a nossa. Isso é humano e isso é enriquecedor. Então, a diferença, reconhecer a diferença, respeitar a diferença, isso está dentro da ética também. E é bem importante também eu ressaltar que dentro do compliance, a importância da ética, ela é o fundamento da existência de uma empresa. Segundo, a instrumentalização. O compliance ele exige pelas normas internacionais, e isso é importante porque nós materializamos aquilo que nós pensamos, as nossas expectativas. Quando nós materializamos em compliance, o que significa isso? É um sinal sobre os caminhos ou as rotas que a empresa, por setor, quer atingir dentro dos resultados esperados. Então, e para cada empresa é diferente. Com certeza. Muitas vezes, assim, eu acho interessante que me perguntam, me passa aí um exemplo de um código de cultura que você fez. Me faz um modelo. A questão toda não é modelo. A questão toda é viva a empresa como cliente. Então, em nível de compliance, eu não faço nada sem os comitês interdisciplinares, sem a mentoria da alta administração. Eu começo qualquer projeto de compliance aqui, para quem está nos ouvindo, você é empresário, você é empresária, pode ser uma pequena empresa, média, que inclusive são os meus clientes ideais no meu projeto, principalmente de 2024, é fazer com que o compliance seja possível. Não é luxo de uma grande empresa ou de uma multinacional. O compliance, com a ética e com instrumentos em que você vai instrumentalizar mesmo os processos, em que o empresário, quando eu perguntar qual é a missão do teu negócio, ele não vai olhar o site dele ou do vizinho. Ele sabe por que ele está ali. Quais são os valores para você? Quais são os valores que os seus empregados terão? Depois é setorizado também. O que a empresa tolera, o que a empresa não tolera? Porque, Elza, nós estamos vivendo, e isso tem a ver com imediatismo, tem a ver com intolerância, tem a ver com desrespeito, tem a ver com discriminação. A gente tem, e nós estamos assistindo muita deturpação. Parece que quando a gente fala ética, não é à toa que meu podcast é com ética, parece assim que é uma coisa tão assim sem valor. Ou tão inalcançável, uma coisa etérea, uma coisa assim, é uma nuvem, um sonho, uma coisa... eu acho que até ser uma coisa difícil é inalcançável, porque você vai provar que não é. Agora, quando as pessoas pensam que ética é dispensável, aí eu acho que nós estamos num problema. Um grande problema. Um grande problema. E aí eu acho, tem a história da educação do algoritmo, né? Que tipo de coisa você curte na sua rede social? Você curte uma briga de bar?
Vai aparecer várias brigas de bar. Exatamente, você vai ser freguês de briga de bar, né? Aí assim, não, mas eu curto vídeo de gatinho. Gente, vídeo de gatinho é sempre o mesmo, né? Muda a cor do gatinho, às vezes nem muda. Mas assim, quantos vídeos de gatinho você vê por dia, tá? Então é assim, mas era tão bonitinho. E é fácil porque você vai só batendo o dedinho assim, feito uma criança, né? Qualquer criança faz isso, qualquer bebê faz isso. Infelizmente os bebês com acesso a eletrônicos. Mas quanto tempo você perde ou quanto tempo você gasta nesse tipo de coisa, né? Talvez você devesse abrir o livro de um filósofo, não é? E começar a ler, dizer, não estou entendendo nada. Ótimo, ótimo, não estou entendendo nada. Ele falou uma palavra aqui que eu nunca vi. Vou ao Google. O Google sabe o que significa essa palavra. Eu não preciso abrir um dicionário de papel. Eu adoro dicionário de papel. Mas as pessoas nem têm mais espaço, aquilo pesa e tal. Ele abre o Google. Olha, essa palavra eu não conhecia. Ele está evoluindo. Ele saiu do algoritmo, ele enganou o algoritmo, ele não é mais escravo do algoritmo, do gatinho, ou da briga de bar, ou da moça de biquíni, ou do rapaz musculoso. Ele sai dessa armadilha. Eu acho que a gente precisa ter consciência de que a armadilha existe. Mas o mais importante de tudo é que dentro do compliance, a empresa ela tem uma responsabilidade social para promover o autoconhecimento do empregado ou do colaborador, ou o nome que se queira identificar o prestador de serviços, assim como uma das maiores e mais eficientes ferramentas são os treinamentos. Tem inclusive uma frase muito corriqueira no mundo corporativo que diz assim: eu contrato uma pessoa pelo currículo e a demito pelo comportamento. Então, contrata pelo hard skills e demite pelo soft skills. E eu tenho visto isso muito, né, nos conflitos trabalhistas, nas questões nas empresas, que muitas vezes as empresas querem aquela solução. Só que quando eu vou, por exemplo, né, tive um caso muito interessante em que uma empresa me consultou que está tendo problemas seríssimos porque o empregado, ele atrasa todo dia. 5, 8 minutos, 15, 1 hora. E só que quando ele me contatou sobre esse caso, ele já estava, o líder já estava, digamos assim, no seu limite. E ao falar com o empregado, que naquele dia de repente foi até 5 minutos, mas dentro do histórico, o ofendeu. Né? E com isso, na frente de clientes, etc. Então, no final, o que era para ter sido antes solucionado com reuniões pedagógicas, com questões de saber o que está acontecendo com o empregado, acolher ou aplicar, tem as sanções, é claro que se aplica pedagogicamente. Lógico. Houve dentro da lei. Um silêncio. Dentro da lei houve um silêncio. E com esse silêncio reverteu o contrário. Aí o empregado agora era contra o líder porque foi ofendido, etc. Claro. Então, o que eu quero falar desse exemplo, não para falar de um ou de outro, não é isso. A que ponto se chega dentro de uma empresa que não se instrumentaliza procedimentos? É porque um assunto vira um problema. Vira um problema, Era um assunto. Ele chegava para o empregado e dizia: fulano, você está chegando tarde todos os dias, tem alguma coisa que você precisa me contar, você está precisando de alguma ajuda? Se ele é um colaborador valioso, né, você está precisando de ajuda e tal, porque eu contratei essa pessoa porque eu via nessa pessoa uma qualidade que se encaixa no meu quebra-cabeças, né, de produção, ou seja lá o que for, prestação de serviço, etc. Então, isso seria um assunto. Como isso foi se repetindo? Isso foi sendo guardado como o leite azedo, aí virou um problema. Né? Que não precisava existir. Não, o copo estava cheio, caiu uma gota, o copo virou. Né? E virou no momento mais inoportuno, porque era o supervisor perdeu as estribeiras na frente de pessoas estranhas. Né? E neste ponto, eu acho que é muito difícil você convencer o superior hierarquicamente de que ele está errado. Porque ele vai dizer: mas é o empregado que chega todo dia tarde. É verdade. Agora, isso só se tornou um problema porque você não soube lidar com isso. Não é? Então, assim, hoje eu acho que há mais uma mão e contramão na relação de emprego que não existia. Eu comecei a trabalhar com 15 anos.
né? Tenho carteira assinada, então, desde então, eu estou de carteira assinada hoje na OAB. Sim. Então, as relações eram totalmente diferentes, a gente cumpria ordens cegamente, né? Hoje não, hoje você, tanto é que mudou, as pessoas têm usado esse nome de colaborador, quer dizer, alguém que traz para mim alguma coisa pela qual eu tenho consideração, que eu vou prestar atenção, não é? Tem inúmeros casos de empregados que descobriram, que criaram coisas, né? O Band-Aid, por exemplo, né? O homem tinha lá um bebê que tinha lá uma feridinha e a mulher tinha que pegar todo dia esparadrapo e botar a gás e botar não sei o que. Ele inventou o Band-Aid, não é? Uhum. Ele era um empregado, ele tinha uma necessidade, a tal da dor, né? Você está resolvendo uma dor. Em geral, você trabalha melhor com aquilo que te dói, porque é aquilo que te incomoda, aquilo que mexe com a tua crença, com o teu princípio, com a sua formação. Isso tem que ser respeitado, né? Daí nascem coisas muito interessantes. E também o fato de você dizer, olha, fulano, não é aplicável aqui, ou não é o momento, ou já passou o momento, ou alguém já fez, até fez melhor e tal, mas essa conversa é necessária. Mas concordas comigo que se uma empresa, né, porque dentro de um projeto de compliance, o que a gente faz? É claro, quando tem a dor, a maioria das empresas me procura na dor, eu acho que eu faço errado isso, eu acho que meu contrato não está, o modelo de contrato de trabalho não está adequado, eu acredito que eu vou ter passivo trabalhista, olha, eu estou com um problema aqui. Elza, o compliance me ensinou muita coisa. E eu ainda quero ser uma aprendiz do compliance. Porque cada vez mais eu sou apaixonada pelo compliance. Por quê? Porque eu escuto a empresa, aí eu uso a ferramenta do mapeamento prévio, escuto a empresa, sempre com a alta administração, porque em compliance é sempre com a alta administração que começa o compliance, para depois, uma vez eu conhecendo bem a estrutura da diretoria, a cultura dos sócios, frente ao que está escrito, porque eu vou comparar. Claro. São várias mentorias até eu chegar num diagnóstico. Depois é que eu vou iniciar os processos com as ferramentas do compliance. Então é por isso que cada vez eu me apaixono, porque eu lido com as pessoas, eu lido com as dores, elas se repetem. E muitas vezes é a falta realmente de se criar mesmo, também com uma pesquisa de campo dentro da empresa, criar o que é tolerável e o que não é tolerável. O óbvio para um não é óbvio para outro. Além disso, dentro do compliance, o que nós fazemos, né? Nós estruturamos, antes de se pensar no contrato de trabalho, também regulamentos sobre questões éticas, como, por exemplo, temos a cartilha da inclusão, temos a cartilha sobre o assédio. Não como muitas vezes eu escuto, né? Mas você vai criar ambientes e focos de ensinar o que é isso. Não é. A visão do compliance, a partir do momento que é uma empresa estruturada pela ética, é o contrário. É o contrário disso. Eu vou formar pessoas para que o ambiente de trabalho seja mais feliz, com o efeito da solidariedade, fazer com que uma pessoa respeite a outra, partindo num pressuposto que nem todos possuem o alcance da cultura que eu estou me dispondo a oferecer dentro da minha empresa, porque esse empresário, essa empresária, ela quer um ambiente feliz e sadio. Depois vem os resultados. É claro que parece assim muito romântico que eu estou falando, mas eu hoje me sinto com propriedade de falar, Elza, porque eu estou vivendo um momento de uma cura vinda das empresas, é um pedido das empresas. E como eu lido direto com a alta administração, para depois, aí sim, porque se a alta administração não compra a ideia... Não compra a ideia, mas eles estão... Elza, por isso que esse podcast existe, não é à toa que temos a Top Car Land Rover nos patrocinando. As empresas, elas querem ambientes mais sadios, porque já está comprovado que o engajamento de um empregado, o engajamento de um líder, através de uma uniformidade de procedimento, através de uma transparência e de, principalmente, que é uma palavra que eu sei que tu adora, o conhecimento. Claro. É fantástico para o sucesso, às vezes, de um produto que fica lá no chão de fábrica. Porque hoje, sabe, o que mais me deixa feliz, porque tem vários projetos dentro do compliance, é quando, uma vez já estruturado o compliance, eu começo a
aplicar a cultura ou a parte preventiva trabalhista com os próprios empregados, né? Em que eu possa ensinar. Sim, eu ensino, sim. Claro, lógico. Com um olhar mais atento àquele trabalhador braçal. E eles, às vezes eu encontro, sabe o que, Elza? Sabedoria. Sabedoria de vida também. E o olhar deles, tá? Eu não, na minha experiência pessoal, tá? O olhar deles, quando vai uma pessoa para ensinar algo construtivo, que é fora da empresa, que é fora, é algo assim totalmente diferente. E eles ficam felizes, e por isso que eu digo, conhecimento, ele atrai naturalmente a ética tão buscada. E aí eu vou fazer o link e te perguntar, e a integridade? É igual à ética? É separado? É a mesma coisa? Como é que tu vê, assim, quando uma empresa muitas vezes fala, eu quero fazer um código de integridade? Não seria a mesma coisa? Não, eu acho que não, porque assim, a integridade, ela é, eu acho, um conceito que vem da casa, é da família. Então, o que é integridade para um não é para outro, muitas vezes, não é? E essa distinção pode fazer com que a gente perca o caminho, sabe? Então, a ética para mim, esse trabalho de compliance que você faz para mim, é como se fosse o coração de uma cebola, sabe? Você chega lá, implanta esse coraçãozinho da cebola e as pessoas, uma vez que elas compram a ideia, elas vão colocando camadas e camadas e camadas naquela ideia, porque todo mundo comprou a ideia, todo mundo tem contribuição para dar. Então acaba virando aquela cebola do Outback, né? Aquela coisa imensa. Mas assim, lá dentro, aquele coraçãozinho do compliance foi você que colocou. E eu não falo o cérebro do compliance, porque eu acho que o compliance, ele não é meramente racional. Sim. Porque a felicidade não é meramente racional, né? A felicidade, ela é quase que um conceito difícil de você construir, quase impossível, porque o que é feliz para um não é feliz para outro. E tem uma outra coisa que eu acho que às vezes a gente esquece, é qual é a ética de quem está de barriga vazia. Isso é uma coisa que eu acho muito mais difícil, não é? Porque assim, aquele empregado que está ganhando tão pouco, né, que ele não consegue levar a comida certa para casa, ou a mulher teve um bebê e a criança tem uma alergia ao leite, ele tem que usar um leite caro, ele não consegue comprar. Então, assim, se ele tem uma oportunidade, tá, de tirar alguma coisa de dentro da empresa, porque o filho dele está com fome, o que é? Nós vamos condenar essa pessoa ou nós vamos dar uma olhada no nosso código e dizer assim, mas eu não enxerguei esta pessoa, não é? Então assim, mas ele é um ladrão, sim, ok, mas eu não enxerguei esta pessoa. Assim, chegou nesse ponto, alguma coisa eu perdi pelo caminho, porque eu acho assim, quando você chega numa empresa que ela está em crise, que eu acho que quando eles te chamam, sim, infelizmente, né, a prevenção não se faz, assim, nós não temos cultura preventiva, não se faz medicina preventiva, advocacia preventiva, enfim. Então, quando você chega numa empresa que ela está com uma dor, é porque ela perdeu alguma coisa pelo caminho. Ela perdeu, aquele rapaz que precisa comprar um leite caro, e que ele poderia talvez, não é que ele vá ter um aumento porque ele precisa de um leite caro, talvez ele possa assumir uma função superior à que ele está exercendo, e ele vai receber a remuneração condizente, né? Então, esse aspecto também, o aspecto da barriga vazia, para mim, ele é muito importante, porque a gente... Porque assim, no capitalismo, né, que é o que a gente vive, o empregado não enriquece, né? Mas ele pode ter um salário que permita a ele uma vida digna.
Teve uma construtora agora aí, não sei se é Itapema, sei lá, que construiu um prédio de um apartamento para cada empregado, que são 45 pessoas. Eu li aquilo. Gente, que mídia maravilhosa, ele não pagou um centavo para ter aquela mídia. Tá? É claro que ele não fez com essa intenção, e também se fez, é legítimo, porque a gente vive no mercado capitalista, mas é assim, a pessoa diz, meu Deus, uma parte. Sim, está todo mundo feliz, entendeu? Todo mundo vai, como diz, vestir a camisa e tal. O dinheiro é uma retribuição adequada, não é? Mas o bom trato, né? A educação, o respeito, não adianta você me pagar super bem e me assediar moralmente. Né? Não existe isso, uma coisa não compensa a outra. E é por isso que em compliance nós temos os pilares, o preventivo, o de detecção e o corretivo, mas principalmente o detectar é justamente eu ter ouvidos mesmo. Exato. Existem várias ferramentas de comunicação para, no teu exemplo do empregado da barriga vazia, ele já poder acessar os recursos humanos. Então, uma empresa, quando ela caminha dentro de um programa do compliance, e Elza, assim, me dá uma satisfação quando eu termino um projeto, que ele dura entre 3, 4, 6 meses. Você tem que fazer um livro com todos os cases. Sim. Esse é um próximo propósito para o próximo livro. Mas eu estou cada vez tão encantada que, na verdade, o projeto do podcast é justamente com a minha fala com meus convidados, é ter todas essas ideias que eu estou vivendo, né? Eu estou, na verdade, vivendo tudo que eu falo, né? E por isso eu sou otimista. Então, quando você fala da cultura da prevenção, o compliance aqui serve para quem está nos ouvindo, empresário, empresária, até uma provocação para os advogados e advogadas, é um processo ativo. Ou seja, a dor existe, o problema ainda não desencadeou no judiciário, mas eu vou implantar um projeto para corrigir, implantar uma nova cultura, se for o caso. Para que o doente não vá parar na UTI. Exatamente, para não ir para a UTI. Em resumo, né? E tem método. Então, às vezes, eu fiquei no início um pouco chateada, que às vezes as pessoas falaram, mas compliance é um coaching. Não. Eu sempre digo, por isso que nas minhas redes sociais... Essa palavra coach também é um grande guarda-chuva, né? Sim, porque eu falo que tem gente ensinando coisas. Eu quero ensinar você, eu vou ensinar você a ser milionário. Você é milionário? Não. Então você não pode me ensinar a ser um milionário. Sim. Se você não é milionário, não é? Sim. Mas é engraçado porque às vezes assim, acha-se que é um nome. Não, ele é um produto que ele possui diversas ISOs internacionais, que a nossa BNT aqui... ela já fez todas as publicações, né, que foram aprovadas, tem método, tem planilha, tem instrumentos. É porque você precisa de dados quantitativos e qualitativos, senão você não consegue trabalhar, e isso vem da pergunta. Mas aí a coisa da ética, como é que eu pergunto uma coisa para uma pessoa? Isso também é ética. Com certeza. Não é? A pessoa chega com um inchaço desse tamanho na boca, aí, brigou no bar, hein? Não, sabe? Ele tá com a tal da piada que só um ri. Exatamente. O outro tá então, com uma dor de dente. Essas deduções, né, que podem ridicularizar o outro, às vezes é uma cultura familiar. Sim. Que todo mundo ri de todo mundo dentro de casa, mas é que aí não dá, sabe, Alexandra? Fora Sim. Não dá, a pessoa tem outra sensibilidade. Então, como eu vou perguntar, não só do ponto de vista da delicadeza, digamos assim, da educação, mas também assim, esta pergunta que eu estou fazendo, ela tem uma resposta exata? Porque quem administra melhor não é quem tem as respostas, é quem tem as perguntas. Então, assim, hoje em dia, as pessoas conversam assim. Eu digo, Alexandra, vamos ao shopping amanhã? Você disse, quarta-feira eu tenho médico. Gente, eu estou perguntando se a gente vai ao shopping amanhã. Isso entre pais e filhos também. Então, assim, você fez a lição? Amanhã eu não tenho aula. Não, meu filho. Né? Então, assim, a pergunta é feita de uma maneira e a resposta não vem. E tudo bem, aquilo continua, parece uma conversa de surdos. Sim. Então, o conhecimento que você tem, não só de si mesmo, mas da palavra. Eu fiz um artigo, publiquei um artigo no Notícias do Dia, que sempre me prestigia, falando sobre o vocabulário emocional.
que eu acho que no compliance tem uma aplicação perfeita. Você está entediado, você está triste, você está decepcionado, a pessoa não sabe. Tá? Ela vai para o Facebook, tem 98 categorias de sentimento. Ela está triste, ela está entusiasmada, ela não sabe a diferença. Por quê? Porque você, para ter vocabulário emocional, você tem que ter vocabulário de leitura. Então, como é que você vai ter autoconhecimento se você não sabe, por exemplo, o que é angústia? Não é? Concordo. Então, assim, não, eu tô pé da vida. Você está pé da vida, você está angustiado, você está triste, você está decepcionado. O sentimento tem que ser identificado. Eu não sei exatamente. Então, você às vezes tem a pergunta, a pessoa não conhece o vocabulário da sua pergunta e ela não tem a resposta. Então, você vai adaptando e vai também enriquecendo o vocabulário dessa pessoa para fazer chegar em você. Então, assim, o vocabulário da empresa, não é? Que muitas vezes é muito técnico, pode ser desconstruído para algo mais objetivo e mais claro. Ou talvez não desconstruído, reconstruído. E aí você, por exemplo, alguma coisa que já, por exemplo, no chão de fábrica é chamado de tal coisa, talvez seja o nome melhor para aquela coisa e não aquele nome do cara que inventou, que o engenheiro inventou. Talvez o melhor nome seja o do chão de fábrica. Porque quando chegar no ponto de venda, todo mundo vai entender o que é. Então, o valor que cada pessoa tem dentro das suas características, né? Quando eu melhoro as circunstâncias e as condições, uma coisa não é a mesma coisa que a outra, sim, eu consigo um enriquecimento geral do grupo, não é? Um enriquecimento não do ponto de vista material, um enriquecimento existencial. Talvez eu acredito que você tenha passado por isso, eu acho que é mais ou menos previsível, que algumas pessoas, tendo contato com essa tua abordagem de compliance, diga, eu sou maior do que essa empresa, e tenha ido embora. E no final das contas, se a empresa não percebeu, você pode não ter prestado um serviço para a empresa, naquele caso, porque criou um buraco, mas um ser humano despertou para um potencial maior que ele tem e foi para o mundo com isso. Então, acho que também isso é extremamente gratificante, que eu acredito que, no fim, a palavra que reduz o seu sentimento com relação a compliance é exatamente isso. Você praticar o compliance, levar o compliance, disseminar o compliance é absolutamente gratificante. Por isso que seu olho brilha. Brilha e também ao mesmo tempo eu fico com aquela, não digo tristeza, né? Tipo assim, quando o tempo tá acabando aqui do nosso podcast, porque é o que faz assim, é a parte, toda a minha assessoria já conhece a parte que eu fico mais assim, já... Aquele programa do Jô. Que pena, né? Claro que eu quero te agradecer, né, pela tua participação, Elza, e apenas para eu fazer um fechamento, a ética dentro do compliance pode ser sim construída. Com certeza. A ética no compliance, ela é com certeza a grande matriz de sobrevivência, no meu ponto de vista, de todos os caminhos internos da empresa, né? A ética, uma vez instrumentalizada, com procedimentos claros, transparentes, escritos, não tem volta, né? Não tem volta. E o grande movimento cíclico, né? De que a empresa não vai estar parada dentro daquele que nós denominamos código de cultura, ela vai estar sempre em movimento e sempre atenta ao ser humano, às questões sociais do trabalho, ela vai estar atenta à sociedade, e claro, com o porquê que ela está vivendo e está à disposição dentro dos resultados que ela tanto almeja. Claro. Né? Quero te agradecer, Elza, assim, com todo o meu carinho. Tenho certeza que o nosso podcast número 5, que em breve vai estar no YouTube e no Spotify, vai ser um sucesso.
né? Eu estou me sentindo assim, já querendo já pegar o calendário para ver quando que vai ser publicado, e vou avisar a todos, você empresária, já vão estar nos ouvindo, né? O gostoso do podcast que a gente fala hoje, mas a nossa voz, nossas ideias estão aí e vão estar no futuro. Te agradecer, Elza, né? E claro que eu preciso agradecer o patrocinador. Quando se fala em ética, quando se fala em comprometimento, nós temos a empresa que é a nossa patrocinadora exclusiva, Top Car Land Rover, luxo moderno, sobre 4 rodas. Paz no Trânsito começa com você. Quero te dar as mãos aqui. Muito obrigada pela tua participação. Estou muito feliz. Eu quero um recadinho final que tem aquela câmera ali, que é o seguinte: a ética é aquela pedrinha que você joga no lago e aí ela vai formando círculos cada vez maiores, até onde nós perdemos a noção do alcance dela. É uma prática diária que vale a pena. Muito, muito obrigada, Elza. Agradeço, muito feliz. Que presente ter você aqui no nosso podcast. Obrigada. Obrigada também, adorei.